neste primeiro grande passo, retirar as nossas máscaras e trazermos o sorriso de volta. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Nós estamos num ambiente aberto aqui nos jardins do Palácio dos Bandeirantes e, a partir de agora, você que está em casa nos acompanhando, as pessoas que estão lendo, assistindo e ouvindo, podem deixar de usar as suas máscaras em ambientes ao ar livre. Todo mundo entendeu, né? É óbvio que não. Como pode entender com algo que mascara a sua face? Ao mesmo tempo que ele está protegendo, para gerar proteção, ele tem que proteger a sua face, tampar a sua face. Então, esse EPI serve justamente para isso, proteger. Mas tem um lado oposto, né? Ação e reação. Foi justamente mascarar o que você passa de informações, trazer uma aparência neutra. Será que ficaremos livres disso agora? Porque afinal de contas foi assinado o decreto cheio de pompas, né? Feito ali como uma cerimônia. Até o senhor Agripino lá de São Paulo mostra, olha, com ela, estamos sem ela, aquela coisa linda, né? Dá uma olhada. Retirar as nossas máscaras e trazermos o sorriso de volta. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Bom, uma coisa que eu posso falar para vocês, disso aqui, vocês não vão ficar livres, porque isso aqui é chamado EPI. Isso aqui é necessário, isso aqui faz parte da segurança, né? No caso, isso aqui é uma máscara de pintura, sempre vão existir serviços de pintura, né? Mas, como todo EPI, ele deve ser utilizado no momento da operação, do trabalho, do que está sendo feito. E ninguém trabalha 24 horas. Agora, diferente dessa daqui, né? Essa daqui já é a famosa calcinha, né? A salva-vidas, que todo mundo fala, você põe. Tem um lado oculto, eu já mostrei em vídeos para vocês. Mas aí eu pergunto, será que vamos ficar livres dela? A coisa é muito mais profunda do que vocês podem imaginar. Presta atenção, nós tivemos lá Santa Catarina, né? Começou lá com a extinção. Rio de Janeiro, até teve o prefeito ali que ficou desesperado, pedindo ajuda ao presidente para voltarem às atividades normais, porque deve estar tendo queda de arrecadação, tem um monte de coisa quebrando ali na capital, né, na capital carioca. Muitas lojas, escritórios e estabelecimentos comerciais fecharam as portas por falta de demanda e clientes. Um dia após acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial aqui na cidade, o prefeito Eduardo Paes usou uma rede social para demandar empresas como Petrobras e BNDES, entre outras, com sede no centro do Rio de Janeiro, a voltarem ao regime presencial de trabalho. Por isso, essa demanda, esse pedido ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para ver se ele dá uma força, um empurrãozinho nesse trabalho presencial das empresas federais. Aqui no centro do Rio de Janeiro, há diversas empresas. Nas redes sociais, Eduardo Paes disse o seguinte: Bolsonaro poderia determinar que BNDES, Petrobras e Furnas voltassem a trabalhar presencialmente. Imagino que, a essa altura, não estejam isolados em casa. Pelo que soube, só tem 20% da força de trabalho assim. Ajudaria muito o centro da cidade, escreveu Eduardo Paes. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senador Carlos Portinho, do PL aqui do Rio de Janeiro, foram copiados nessa mensagem publicada pelo prefeito. E agora a vez de São Paulo, né? Ontem, dia 9, né? Foi assinado o decreto. Hoje, dia 10, aí nós temos uma coisa bem interessante acontecendo. A gente anda pelas ruas e a maior parte das pessoas continua usando. Aí você fala, será que a pessoa não sabe que houve um decreto alterado e houve ali o governador que assinou e falou que não precisa mais para locais abertos? Eu não sei ao fundo como que é esse decreto, mas ele falou bem claro ali, vocês viram, né? Em locais abertos. Bom, a população fala, eu vi na TV, eu assisti, não sei o quê, mas eu vou continuar usando. Porque protege, porque salva vidas. E assim nós vamos então de vento e popa. E aí muita gente fala, puxa, mas não incomoda? Não é trabalhoso? Por que será que esse comportamento chegou a esse ponto? Porque é muito simples, comportamentos humanos são previsíveis. Já foram estudados há milênios,
né, várias experiências nesses últimos 2 séculos para ver como os donos, né, a grande elite manipula tudo isso, e eles sabem muito bem quais são os meios, como que se faz, da mesma forma quais são os meios de como calar quem se rebela ou quem fala, por exemplo, uma pergunta, olha, eu não quero, não aceito. Então, olha, presta atenção, né? Vocês devem ter ouvido falar 21 dias, né? Devem ter ouvido falar em simpatias, rituais, mudanças de hábito, autoajuda, sempre falam 21 dias. É óbvio, né? Porque quando impõe algo, grande parte da população que não quer aquilo lá ou não está acostumada vai chiar, vai reclamar, fala, pô, qual é o sentido disso, né? Lembra lá do cinto de segurança? Foi a mesma coisa. Quem viveu aquela época sabe, não se usava cinto, de repente começou a usar só a estrada e depois começou a ser constante. Hoje a pessoa ela monta no carro, já veste o cinto, às vezes só para sair com o carro e manobrar na garagem. Já vi vários casos assim. Então, 21 dias é um prazo em que essas pessoas começam, talvez não aceitar, mas já incorporar isso na vida delas. 21 dias não é uma data mágica, né? Mas é um prazo em que os especialistas, né, de condicionamento físico percebem que aquele condicionamento vai gerar realmente essa mudança, que vai repercutir justamente na mente das pessoas. Mas na sabedoria iniciática, eu já expliquei isso em várias oportunidades para vocês, nunca é demais explicar de novo, mas 9 meses, para vocês terem ideia, é um prazo em que você transforma algo em um ser na sua vida, em uma criatura. É o prazo de gestação humana. E é a mesma coisa para situações que estão lá na sua vida. Da mesma forma que o oposto é verdadeiro. Depois de 9 meses, aquela criatura deixa de existir, desintegra e ela vai sumindo. Mas olha que interessante. Nós estamos aí praticamente, foi em maio de 2020 assinado o decreto de obrigatoriedade do uso da calcinha, né? Dessa aqui. Ainda bem que é essa aqui, né? Podia ser pior. Imagina que tivesse que usar fralda porque fosse algo que trouxesse diarreia. Todo mundo de fralda, obrigatório. Mas esse prazo, né, foi trazido até agora. Nós estamos em março de 2022, arredondando, são quase 2 anos de obrigatoriedade ao ponto de você ser punido por não usá-la ou ser punido por comentar dela. Mas, pessoal, o que eu quero dizer, né? Nós chegamos numa situação que, pelo jeito, mesmo com decreto, eu acho que algumas pessoas continuarão usando. Como tem gente até hoje trancada em casa, até hoje pedindo delivery, até hoje com mudanças do home office, né? Pessoas que infelizmente também não por vontade própria, mas por coisas que tiveram que ser obrigadas aí a fazer, mudaram seus hábitos. A gente precisa repensar nessa situação, né? Porque eu acredito que precisamos ver o que é bom para nós, o que vale a pena, o que não vale. Porque essa tampada de rosto trouxe uma mudança comportamental terrível nas pessoas. Uma mudança estranha, muito esquisita. Trouxe também uma tristeza, né? Uma coisa estranha, uma coisa que não dá para explicar. É algo tão oculto que talvez o tempo pode mostrar. Mas eu percebo que muitas pessoas não vão querer perder também esse hábito. E aquela história, boa e velha história da gaiola com as portas abertas e o pássaro não sai voando. É como muita gente está. As informações estão aí, que são as portas escancaradas da gaiola, da prisão, mas muitos preferem ficar dentro da prisão. É o mito da caverna de Platão, né? Eu saí da caverna, eu vi que tem um mundo lá fora de luz, não de sombras. Mas muita gente prefere a sombra conhecida, porque aquela sombra já trouxe uma realidade para ela. Uma realidade que não é verdadeira, mas é uma realidade que ela acredita. E é assim que a gente precisa começar a repensar nessas imposições. Porque apesar de entender comportamentos, percebe-se que isso durou tempo demais, as pessoas aceitaram não só isso, mas coisas demais. Sem parar para falar, peraí, já deu, né? Já deu. Então, meia dúzia de rebeldes ficaram rebeldes o tempo todo e não aceitaram, né? Mas a grande maioria se calou.
Umas se calaram, aceitando, e outras se calaram com medo. Então é uma fase da vida que muitos devem repensar. Que caminhos que vocês trilharão com todas essas decisões? Simplesmente aceitaremos sempre, quieto, calados, ou começaremos a pensar, deu certo, valeu a pena, foi correto? Porque estamos num sistema em que quem pensa ao contrário é cancelado, é punido, é silenciado. E isso é muito sério. Porque se a gente quer realmente um ser humano normal, a grande magia humana é isso aqui, ó, que eu sempre falo, os dedos. Os dedos não são iguais. Tem dedo maior, menor, mais grosso, mais fino. E essa é a grande magia do ser humano. Ele é diferente. Apesar de sermos humanos, temos situações diferentes. A magia da diversidade. Então é isso, pessoal. Pense em tudo que eu falei. Dia agora realmente que vocês devem repensar e comemorar por vocês estarem livres dessa tampa, né? Dessa coisa que mascara a sua expressão, que é linda, sua expressão facial. A expressão desses orifícios sagrados que nós temos aqui no nosso corpo, né? Onde temos a boca, os olhos, o nariz, as orelhas, né? Todos esses orifícios eles têm uma função fundamental para nós. Não só pelos sentidos, mas dos parassentidos, que é isso que você nunca pode esquecer. Bom, pessoal, agradeço por ter assistido ao vídeo, repensem tudo que eu falei, honrar a todos e até o próximo vídeo.